Olá, eu sou Juliana Neiva e começa agora o TV TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. As principais notícias da Corte, o que foi destaque durante a semana, reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, o que diz a lei sobre o atraso no pagamento do salário ao empregado. A ministra do TST, Delaide Miranda, fala sobre a efetividade dos direitos trabalhistas. No ano da Alemanha no Brasil, veja as diferenças e semelhanças entre as leis trabalhistas dos dois países. Não saia daí, o TV TST está no ar. E para começar o programa bem informado, vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou Cláudio Mascarenhas Brandão para a vaga de novo ministro do TST. O nome do atual desembargador vai ser levado para avaliação dos senadores no plenário da Casa. Durante a sabatina, Cláudio Mascarenhas Brandão explicou como planeja contribuir para o combate do trabalho infantil depois de ocupar a vaga de ministro do TST. O jurista também falou sobre a proposta de emenda constitucional 72, que amplia os direitos dos trabalhadores domésticos. Ex-funcionária da Nestlé, que contraiu doença ocupacional, consegue na justiça receber indenização. Acontece que ela só descobriu o problema depois que foi demitida. O caso foi julgado pela 4ª turma do TST. Para os ministros, qualquer trabalhador não precisa receber o auxílio-doença para ter direito à estabilidade provisória. Imagine trabalhar o mês inteiro e não receber o salário na data combinada. Quem tem contas que devem ser pagas em dia fica no maior aperto, não é mesmo? Mas a lei está aí para proteger o trabalhador e, nesse caso, quando se trata do salário dele, serve também para inibir empregadores de não cumprir com as obrigações. É o que você confere agora no quadro Artigos CLT. A reportagem é de Nathalie Machado. Na Consolidação das Leis do Trabalho, o artigo 483 estabelece que o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando não cumprir o empregador as obrigações do contrato. A CLT estabelece ainda, no artigo 459, que o pagamento do salário ao empregado deve ser feito no máximo até o 5º dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Ele só traz a linha geral mesmo, que o empregado mensalista deve receber até o 5º dia útil. Mas essas questões mais específicas de cada categoria, elas são tratadas por norma coletiva ou então até mesmo pelo acordo individual de trabalho, o contrato de trabalho mesmo. No caso de atraso salarial, tem o precedente normativo 72, que aí ele estabelece, no atraso de 20 dias, uma multa de 10% e, acima disso, 5% por dia. O advogado ainda explica, por conta do atraso em período de 90 dias, o trabalhador tem direito à rescisão indireta. Bem, a rescisão indireta, ela traz o conteúdo dela quando você não está cumprindo com alguma obrigação, dever no contrato de trabalho. Existe uma série de elementos para caracterizar a rescisão indireta. No caso, ficou tratado jurisprudencialmente que se você tem um atraso de 90 dias, não pagamento ou então reiterado atraso, você tem direito a pleitear a rescisão indireta. E por conta desses entendimentos, uma ex-empregada da empresa Sem Fronteiras Tecnologia Educacional, no Paraná, conseguiu na justiça o direito de receber as verbas rescisórias, como se tivesse sido demitida sem justa causa. Durante 1 ano e 7 meses, ela trabalhou como instrutora de ensino e o salário dela atrasou diversas vezes. Por causa disso, ela saiu do emprego e entrou com um pedido de rescisão indireta. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho na 6ª turma. Os ministros acompanharam o relator, ministro Aloísio Correia da Veiga. Aplicaram o artigo 483 da CLT, que permite o rompimento do contrato pelo trabalhador caso a empresa o descumpra. A atitude do empregador foi considerada uma falta grave. Uma falta grave porque o empregador, ao atrasar o pagamento dos salários, ele compromete a vida pessoal, familiar do empregado e juridicamente quebra o que foi pactuado no contrato de trabalho. E no próximo bloco tem julgamento no TST. Eu volto em 1 minuto. Até já.
hora suplementar é o assunto da súmula número 264 do TST. E veja o que ela diz. A súmula número 264 do TST diz: a remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora normal, integrado por parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em lei, contrato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa. Serviço suplementar é todo aquele trabalho realizado pelo empregado para o seu empregador fora do seu horário normal de trabalho. A súmula 264, ela vem justamente estipular uma base de cálculo para o pagamento dessa hora extra trabalhada pelo empregado. Ela determina que a base de cálculo deve ser considerado a hora normal do trabalho e essa hora normal deve ser baseada no cálculo de todas as verbas de natureza salarial. Por exemplo, o salário, a gorjeta, o adicional de insalubridade ou periculosidade, as comissões. Enfim, a súmula ela simplesmente determina como que se deve pagar a hora extra trabalhada pelo empregado. A seção 1 de dissídios individuais do TST julgou o caso de um carpinteiro que teve um dos olhos perfurados por um pedaço de madeira. A usina alega que ele não estava com os óculos de proteção no momento do acidente. Nesse caso, a culpa foi do trabalhador ou da usina? Esse é o julgamento de destaque esta semana no Tribunal Superior do Trabalho. Confira. Assim que a relatora do caso, ministra Adelaide Miranda, apresentou a decisão na SDI1, reconhecendo a negligência da empresa pelo acidente, basta a demonstração do dano e do nexo causal, sendo desnecessário o exame da culpa do empregador. Surgiu o debate entre os ministros. A ministra Adelaide Miranda explicou como foi o acidente. Disse que o trabalhador afirma que no momento em que supervisionava o trabalho na carpintaria, teve o olho perfurado por uma lasca de madeira lançada por uma serra. O carpinteiro conta que sempre tomou todos os cuidados. Inclusive foi presidente da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Mas ele admite, teve o olho perfurado porque minutos antes esqueceu os óculos de segurança no banheiro. Por causa disso, os ministros aqui no plenário, antes de julgar, queriam saber: a responsabilidade é objetiva ou subjetiva? A responsabilidade subjetiva é aquela que, independente da intenção, o agente causador do dano é o responsável. No caso em questão, o carpinteiro. Com esse entendimento, seguiram os ministros Renato Lacerda de Paiva, Brito Pereira, Dora Costa e João Oreste Dalazen. Para eles, a empresa foi cuidadosa, ofereceu cursos de prevenção e todos os equipamentos de proteção individual, inclusive os óculos de proteção para trabalho na carpintaria. Ele habitualmente usava o equipamento, mas ele esqueceu naquele momento. Eu me pergunto se a empresa tem de ser responsabilizada por uma falha, por um esquecimento, por um lapso atribuível estritamente, imputável estritamente ao comportamento do empregado. Ele era o vice-presidente da CIPA, ele era aquele que fiscalizava o uso dos equipamentos ou, pelo menos, instruía a utilização desses equipamentos. Então, a ele cabia esse ônus. Neste caso, a empresa, porque tomou todas as providências, ela não será condenada, para que sirva de exemplo para outras empresas, para que elas também invistam na segurança do trabalhador. Então, como eu disse, partindo da premissa que, a meu juízo, não obstante entenda que algumas atribuições do carpinteiro são de risco, como o manuseio de serra elétrica, como mencionei no início, neste caso não vejo atividade de risco. E entendo que o acidente ocorreu por exclusiva culpa do reclamante. Mas durante a votação houve empate. Isso porque os ministros Alexandre Agra, Lélio Bentes e Vieira de Melo Filho seguiram a relatora Adelaide Miranda. Para eles, o caso trata-se de responsabilidade objetiva, ou seja, é irrelevante a conduta do carpinteiro. A empresa é culpada e deve se responsabilizar pelo dano causado no trabalhador. Não há dúvida de que, efetivamente, a atividade de carpintaria acarreta risco extraordinário, tanto que
ou o Ministério do Trabalho e Emprego acaba de propor a ampliação do quadro para alcançar também essa atividade. Se o Ministério do Trabalho reconheceu que atividade é de risco, não é nem o Judiciário. Aí a questão é definida pela própria incidência da fiscalização administrativa e do próprio Poder Executivo. O advogado da usina pediu para os ministros restabelecerem a decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, que considerou que a culpa pelo acidente foi exclusiva do carpinteiro. No TST, a sexta turma derrubou a decisão do TRT e estabeleceu condenação para a usina. O infortúnio ocorreu pela conduta imprudente do próprio reclamante, que se expôs ao risco, mesmo sabedor dos procedimentos de segurança e do uso obrigatório de proteção dos óculos. Se eu estivesse usando, o nó de madeira não teria atingido seu olho. Mas o ministro-presidente Carlos Alberto Reis de Paula desempatou a votação e julgou que a profissão é perigosa e que houve negligência quanto à fiscalização da empresa. Em nota enviada para a nossa produção, a usina São Martinho informou que, por causa da divergência de posições do Tribunal Regional do Trabalho, do TST e entre os julgadores, prefere não fazer comentários sobre o assunto. Com a decisão do TST, o carpinteiro, aposentado por invalidez desde 2004, vai receber R$ 26 mil e pensão mensal vitalícia. Nossa equipe de reportagem foi às ruas saber as dúvidas da população sobre a Justiça do Trabalho. Convidamos o ministro do TST, Hugo Sherman, para responder algumas perguntas. Confira. Eu queria saber qual o critério para dar suspensão ou advertência para um funcionário. Bem, a lei não estabelece uma graduação das penalidades ou do uso do poder punitivo pelo empregador. Mas sempre deve-se usar o bom senso, porque deve-se observar essa gradação entre a advertência verbal, por escrito, a suspensão de 1 ou 2 dias ou 3 e, finalmente, a justa causa. Mas o que é mais importante que deve ser observado é que o princípio da proporcionalidade entre a pena e a falta cometida. Quer dizer, não pode haver o empregador agir com rigor excessivo. Deve-se observar esta gradação para que não se aplique uma pena injusta por uma falta, às vezes, leve. Isso não quer dizer que uma falta grave o suficiente possa ser diretamente punido com justa causa. Não há necessidade dessa gradação. O que deve ser observado sempre, então, essa proporcionalidade, ou seja, exatamente a pena proporcional à falta cometida. E veja agora uma última dúvida. Gostaria de saber se quem tem banco de horas e não usa as horas tem direito a receber em dinheiro. Na realidade, o pagamento em dinheiro ele ocorre quando se extrapola o limite estabelecido na lei ou na norma coletiva para a compensação dessas horas, bem como junto com uma eventual rescisão contratual se houver um saldo positivo dessas horas. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais TV TST. Até já! O salário mínimo é o mais baixo valor estipulado por lei que os empregadores podem pagar aos funcionários pelo serviço prestado. As opiniões sobre as vantagens e desvantagens dele são diversas, tanto que existem países que preferem não optar por um pagamento mínimo aos trabalhadores. É o caso da Alemanha. Veja na reportagem de Cláudia Almeida. Alegria do brasileiro e a frieza do alemão? Que nada! Durante as comemorações do Ano da Alemanha no Brasil, os clichês estão ficando de lado. A sintonia nos concertos musicais é vista também na economia. Na América Latina, o Brasil é o principal parceiro comercial do país europeu.
Para se ter uma ideia, só no ano passado esse intercâmbio bilateral rendeu cerca de 21 bilhões de reais. E tá certo que os dois países têm muita sintonia e até semelhanças. Mas quando se trata da legislação, principalmente a trabalhista, a Alemanha vem aqui para um extremo e o Brasil vem para outro, porque as diferenças são muitas. O embaixador da Alemanha no Brasil explica que uma delas é a flexibilização das leis que permite que o patrão diminua as horas de trabalho e o salário dos empregados em momentos de crise. A flexibilização dessa legislação de trabalho ajudou os empresários de empregar mais pessoas facilmente, porque eles sabiam, se necessário, nós também temos uma opção de nos separar, se nós não podemos continuar a pagar os salários. Já aqui no Brasil, a Constituição Federal estabelece a irredutibilidade salarial, ou seja, a remuneração não pode ser diminuída. E por falar em renda, você sabia que na Alemanha não existe salário mínimo? Prevalece o valor de mercado. Reinhold veio para Brasília na década de 90 e conta como os profissionais são avaliados lá. A gente é pago pela educação, né? Pela sua formação. E, por exemplo, para virar um mestre são 8 anos completos de estudos para virar um mestre padeiro na Alemanha. Né? São 3 anos de prática em uma padaria com um mestre que te ensina e na escola para pegar a teoria e outras práticas também. Né? E depois você se forma, tira seu diploma de padeiro e depois são mais 5 anos de experiências que a gente tem que pegar e aí a gente viaja muito para a França para conhecer outras coisas, para a Suíça, a Áustria, né? Que tem uma confeitaria muito rica também. Segundo o IBGE, no Brasil, 32% da população, mais de 57 milhões de pessoas, recebem o mínimo, R$ 678, e não estão muito satisfeitas. O salário mínimo é muito pouco, não dá não. Tudo tá muito caro, aumenta o salário mínimo, mas as coisas aumentam o dobro, né? Então fica muito complicado para sobreviver com um salário mínimo, né? Principalmente quem tem filhos, quem paga aluguel. Eu acho que ele é artista, né? Ele é artista para viver com salário mínimo hoje. E para quem viveu a realidade econômica da Alemanha, a chegada ao Brasil causa preocupação. É uma realidade muito diferente e acho não muito digna, não? Porque acho que o povo merece viver melhor. Não? E o TV-TST recebe hoje aqui no estúdio a ministra Adelaide Miranda. O tema da nossa entrevista é a efetividade dos direitos trabalhistas, assunto que foi inclusive abordado durante o Congresso em Goiânia, em homenagem à ministra Adelaide. Olá, ministra, muito bem-vinda à TV-TST. Olá, é um prazer. Ministra, eu gostaria de começar a nossa entrevista falando sobre a carteira de trabalho, um objeto de muita importância e que o trabalhador tem que ter muito cuidado com essa carteira, né? Inclusive de exigir do empregador que essa carteira seja devidamente preenchida. Qual a importância da carteira de trabalho para a efetividade das leis trabalhistas hoje no Brasil, ministra? A carteira de trabalho é muito importante, é o documento de identidade funcional, né, e que vai nortear toda a vida do trabalhador. É muito importante. E eu coloco, no entanto, que a efetividade dos direitos trabalhistas, inclusive a exigência do registro do contrato de trabalho e da assinatura da carteira, ela tem muito a ver com a garantia de emprego. Como na legislação brasileira, embora tenha na Constituição, no artigo 7º, a garantia de emprego contra a despedida imotivada, mas não foi regulamentado, e a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, embora tenha sido ratificada pelo Brasil, mas foi denunciada no final do ano de 2002, essa falta da garantia de emprego inibe o empregado. Às vezes ele tem conhecimento do seu direito do registro,
mas por temor de ser despedido, ele evita fazer a exigência da assinatura da carteira. Inclusive, sobre esse temor, ministro, hoje no Brasil existe uma cultura de empregados que só entram na justiça contra aquele empregador, contra direitos que não foram cumpridos depois que ele não está mais naquela empresa, naquela instituição. Em outros países, o empregado consegue entrar na justiça e pedir seus direitos, mesmo estando empregado, e não corre o risco de ser demitido. É algo que precisa ser revisto no Brasil para dar essa garantia ao trabalhador? Eu considero que precisa ser revisto com urgência. Esse direito que o trabalhador tem de ter a sua garantia de emprego contra a despedida imotivada é muito importante. E eu considero que, por essa razão, o trabalhador reclame somente depois de sua saída do emprego e não durante a vigência do contrato de trabalho, e inibe a exigência dos seus direitos perante o empregador, em razão do temor de perder o emprego. E existe também um temor, não sei se a senhora concorda, do empregado ficar manchado no mercado de trabalho. Muita gente tem medo de entrar na justiça e depois isso prejudicar de conseguir outros empregos no futuro. Isso existe mesmo, ministra? Isso existe. Existe efetivamente. E em razão desse mesmo motivo, né, que a despedida hoje ela não exige qualquer fundamentação, qualquer explicação por parte do empregador, e também é um pouco da cultura dos empregadores brasileiros, no sentido de que alguém que tenha ingressado com uma reclamação na Justiça do Trabalho ou algum trabalhador que é muito exigente com os seus direitos, ele pode sim fazer parte de uma lista ou então de uma informação da empresa, uma informação negativa em função dele simplesmente exigir os seus direitos. Isso nós precisamos investir para que mude esse cenário. Nesse sentido, foi muito importante o 19º Congresso de Direito do Trabalho do Instituto Goiano de Direito do Trabalho, realizado em Goiânia, que eu fiquei muito honrada, que foi em minha homenagem, que trata justamente da efetividade dos direitos trabalhistas. Nós temos uma Constituição Federal, uma Constituição cidadã, né, que prima pelos direitos humanos, pelos direitos dos trabalhadores, pela dignidade da pessoa humana. E é muito importante. Agora, ministra, depois de 70 anos da CLT, o que mais precisa ser atualizado, alterado, na opinião da senhora? Eu defendo uma atualização da CLT inclusiva, né? Não para suprimir direitos, não para precarizar, não para flexibilização precarizante, mas de inclusão, para que possam ser incluídos ao abrigo da CLT o trabalhador informal, que hoje no Brasil em um percentual bastante elevado. Eu defendo digamos assim, essa atualização da CLT no sentido de incluir os trabalhadores informais e de atualizar com relação a novas tecnologias, os trabalhos que surgem em função de novas tecnologias. E aí a gente está falando de redes sociais, né, ministra? De redes sociais. De checar e-mails em casa, nos finais de semana, e-mails de trabalho, né? De trabalho em domicílio. Isso. E trabalho à distância. Todas essas formas de trabalho que surgem em razão de novas tecnologias. Agora, existe um dado do IBGE que apenas 41% dos trabalhadores de empresas privadas têm a carteira de trabalho. E como é que a justiça brasileira lida com esta informação? Porque nós temos um universo muito grande de trabalhadores, mas apenas menos da metade que hoje tem a formalidade na carteira. Estão surgindo aí as pessoas jurídicas, trabalhadores autônomos estão criando empresas. Qual o risco? Se existe algum risco para a efetividade das leis do trabalho, esse tipo de contratação? Tem duas vertentes. A primeira vertente é que o trabalhador, por essa questão de não ter a garantia de emprego, fica inibido e tem mais a cultura, né, que nós já falamos sobre ela. Agora, tem a vertente da desinformação do empregador, porque ao não formalizar o contrato, ele está dando margem à criação de um passivo trabalhista que vai custar muito mais para ele do que a formalização. A formalização do contrato, desde o início da prestação de serviço, vai evitar o passivo trabalhista. Então, é prejuízo para a empresa, é prejuízo para o empregador
deixar de formalizar o contrato. Senhora ministra, para a gente terminar, tem uma informação que eu acho que ela transcende sobre vários setores da política e da vida social brasileira, que é a desinformação. Hoje o trabalhador não tem noção de todos os seus direitos. Esse é um fator que prejudica que as leis do trabalho sejam efetivadas em toda a sua plenitude hoje no Brasil? Prejudica sim. E tem vários fatores que contribuem, né? Quando se fala em melhoria da educação, está tudo ligado à desinformação, né? Então, mais oportunidades de cultura, políticas públicas de informação, seria importante uma campanha publicitária, medidas no sentido de que o setor econômico e também os trabalhadores fossem informados da importância de se ter o registro, mas também da importância de se fazer o registro por parte da empresa. Ok, ministro, muito obrigada pela sua presença aqui no TVTST. Eu agradeço muito a oportunidade de falar para o TVTST. Muito obrigada. Obrigada. E o TVTST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TVTST. Eu espero você. Até lá!